E essa história de que tem jogadores no plural do Corinthians de bico. Vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre o tema e fala também sobre a renovação de contrato especulada no São Paulo envolvendo o Rui Costa, o executivo de futebol. Te atualizo também sobre Pedro, que volta a fazer atividades no campo com a camisa do Flamengo nessa quarta-feira. Para completar, André, jogador do Wolverhampton, pode parar no Palmeiras? Falo também sobre Bruno Fux e a especulação de que ele interessa a um time inglês. Caio Jorge versus Vitor Roque e Richarlison, quem merecia ser convocado para a seleção brasileira. Tem ainda as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, bora brincar com o palpitão do Nicola, aquele momento em que eu sugiro os jogos do dia e vou falar para vocês que nossas últimas sugestões têm batido todas. Foi assim na segunda, no domingo, no sábado, na quinta, quarta, entre outros dias. Minha dica para hoje vai na vitória do Arsenal contra o Slavia Praga, Liga dos Campeões. Na vitória do Al Ittihad contra o Al Sharjah, Liga dos Campeões da Ásia. Na vitória do Atlético de Madrid contra o Union Saint-Gilloise, além da vitória do Tottenham ou do empate contra o Copenhagen, a odd ficou de 2,68. Nicola, me perdi nos jogos, pode repetir? Calma, não precisa. Tô deixando um link no comentário fixo, você clica, faz seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola e automaticamente o bilhete já aparece prontinho para você fazer sua fezinha, é só escolher qual valor, combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Matheus Belém, zagueiro de 22 anos de idade, que pertence ao São Paulo, tem sido sugerido, especulado, estudado na Portuguesa. Atleta que esteve emprestado a Chapecoense, jogou pouco por lá e voltou há 3 meses para o tricolor. Já Luiz Ubeldia, técnico do Fluminense, vai muito bem dentro de casa, 100% de aproveitamento dos pontos, mas na condição de visitante apenas 8,3%, até por isso muita contestação ao trabalho do argentino. Bora falar também sobre Luciano Juba, convocado para a seleção brasileira nessa segunda-feira, o lateral esquerdo do Bahia em 2019, quando tinha de 19 para 20 anos de idade, jogava de forma amadora. E a curiosidade é que seu time era uma equipe chamada Bahia Curado. Quero completar o giro de notícias para falar sobre Antony, que marcou 2 gols no final de semana e foi o grande destaque do Betis. Pois bem, o Denilson, que foi ídolo no Betis, precisou de 191 jogos para marcar 14 gols. O Antony acaba de alcançar os mesmos 14 gols em apenas 34 partidas. A saideira do giro de notícias, a ESPN Brasil registrou a maior audiência de sua história com a vitória por 4-0 do Palmeiras contra a LDU na última quinta-feira. Foram mais de 7 milhões de pessoas que assistiram em algum momento a partida. Esse jogo entre 23:09 e 23:32 garantiu à ESPN a maior audiência da TV fechada e também da TV aberta. Sim, a ESPN esteve à frente da TV Globo durante esse período citado. Hora de falar sobre o Cruzeiro, mais especificamente de Caio Jorge. A ausência na seleção brasileira. Nessa segunda-feira, Carlo Ancelotti fez a lista de convocados e chamou o Vitor Roque para o lugar do Caio Jorge, mantendo também Richarlison, que não vive bom momento. Queria trazer números do Caio Jorge na comparação com o Vitor Roque e também com o Richarlison para você tirar suas próprias conclusões. Começando pelo Richarlison, que desde o fim da Copa do Mundo de 2022 marcou apenas 24 gols. Ou seja, temporada de 23, de 24 e quase toda a temporada de 25 para míseros 24 gols. O Caio Jorge, somente no ano de 2025, já tem 22 gols marcados. Mas, Nicola, você não vive dizendo que o nível de enfrentamento na Inglaterra é mais difícil e é mais complicado do que o Brasil? Sim, correto. Mas chama atenção o Caio Jorge com 22 gols em apenas um ano e o Richarlison com 24 gols em 3 anos. Já Vitor Roque versus Caio Jorge, 2 atletas que disputam praticamente as mesmas competições. Caio Jorge é artilheiro do Brasileiro, 17 gols, o Vitor Roque tem 13. Caio Jorge tem 7 assistências, o Vitor Roque tem 3. Caio Jorge é também artilheiro da Copa do Brasil com 5 gols. O Vitor Roque não balançou as redes no torneio de mata-mata do futebol brasileiro. Você convocaria quem para a seleção brasileira? Já uso o espaço para comentário. Eu torço para que o Pedro esteja na lista final. Para mim, é mais centroavante
do que todos citados. Bora falar agora sobre Bruno Fux. Que história é essa de que o zagueiro que pertence ao Galo está emprestado ao Palmeiras e interessa ao Leicester, time inglês que disputa a segunda divisão do futebol inglês. Informação trazida nas últimas horas pela ESPN dá conta de que um observador do Leicester esteve no Allianz Parque para assistir a semifinal entre Palmeiras e LDU. Confesso que achei estranha o interesse do Leicester, especialmente porque o Bruno Fux já tem 26 anos de idade. Mas fui checar com o pessoal do Palmeiras, que assegura não ter recebido nem sondagem nem proposta. Embora esse seja um movimento normal, o Leicester está aguardando as cenas dos próximos capítulos, até porque o Palmeiras deve exercer a opção de compra avaliada em 3,5 milhões de euros ou 21 milhões e 700 mil reais. O Atlético vende o jogador para o Palmeiras e aí o Palmeiras decide se o negocia ou não. Dentro do elenco palmeirense, o Abel Ferreira tem a convicção de que o Bruno Fux é super importante. Nem tanto pela sua capacidade como defensor, mas especialmente pelo movimento com bola. É um cara de ótimos lançamentos, tem um passe longo extremamente qualificado. Isso acaba por ajudar o Palmeiras a se desvencilhar de defesas adversárias muito fechadas. Só para completar, registrar também que o Galo já tem a garantia de 21 milhões e 700 mil. Essa grana vai ser importante na remontagem do time para a próxima temporada, até porque Jorge Sampaoli pretende ir às compras para trazer muitos reforços. Só para completar, registrar que o Leicester, que disputa a segunda divisão do futebol inglês, não vive bom momento, só 14ª colocação na Championship, são 4 vitórias, 5 empates e mais 4 derrotas. Hora de falar sobre André. Que história é essa de que o volante ex-fluminense, que pertence ao Wolverhampton, interessa ao Palmeiras? Meu amigo Veloso, dos donos da bola e dono de um canal aqui no YouTube, afirmou que já há um burburinho no Palmeiras de que o André tem a possibilidade de ser contratado pelo Palmeiras em 2026. Seria um nome que vem ganhando força nos bastidores alviverdes. Vale a lembrança de que o Wolverhampton o comprou por 22 milhões de euros na temporada passada. Esse valor equivalia a 136 milhões de reais. Nesse primeiro ano de futebol inglês foram 36 jogos, na atual temporada mais 12 partidas, 9 como titular e 3 na condição de reserva. O contrato do André com o Wolverhampton só se encerra em junho de 2029 e hoje ele está avaliado em 28 milhões de euros ou 173 milhões de reais, cifras que impedem que qualquer clube de futebol no Brasil cogite a contratação do André. O que pode mudar nesse cenário? Eventualmente abrindo uma perspectiva ainda que pequena de retorno ao futebol brasileiro. A chance de o Wolverhampton ser rebaixado para a segunda divisão, o time é o lanterna do campeonato inglês, faz campanha absolutamente decepcionante. Diante desse contexto, a tendência é que jogadores mais valiosos sejam negociados. Caso do André, de 24 anos de idade. Mas, pelo futebol que tem demonstrado, é possível que o André consiga um outro clube no futebol europeu. Acho bem difícil a possibilidade de o André atuar no Brasil, atleta de 13 convocações para a seleção brasileira. Antes de mudar de assunto, só registrar que André Cury, empresário do Vitor Roque, afirmou que o Verdão já recebeu uma proposta de 35 milhões de euros pelo centroavante. Essa oferta veio do mundo árabe e foi recusada, e o André Cury também assegurou que chegará uma proposta de 50 milhões de euros da Premier League, aquele papo que eu havia contado para vocês na segunda-feira, a perspectiva de um interesse do Manchester United. No Palmeiras, segue valendo aquela máxima de que não há proposta nem sondagem. A impressão é de que o André Cury está tentando cavar e colocar o nome do Vitor Roque na mídia e também no mercado europeu. Hora de falar sobre o Flamengo. Pedro deve iniciar trabalhos controlados dentro de campo nessa quarta-feira. Você lembra, o Pedro sofreu uma fratura no antebraço no jogo contra o Racing, pelo menos 4 a 6 semanas de imobilização para que exista a calcificação do osso. Importante registrar que esses trabalhos a partir dessa quarta-feira no campo serão trabalhos bem específicos, apenas para desenvolver e não perder a força na região das pernas. O braço segue super imobilizado e o Flamengo tenta que o Pedro volte antes da final da Libertadores. Até por isso está trabalhando na criação de 2 tipóias diferentes, para proteger o jogador e evitar qualquer tipo de problema no antebraço.
Pedro não tem a intenção de voltar se estiver sentindo dor ou se esse retorno colocar em risco a recuperação do seu braço, mas gostaria muito de participar da final da Libertadores, jogo marcado para 29 de novembro contra o Palmeiras em Lima, capital do Peru. Só para registrar que o Flamengo ainda não terá Léo Ortiz no confronto dessa quarta-feira contra o São Paulo na Vila Belmiro. Ortiz fez muita força no tornozelo que já estava machucado na partida contra o Racing e será poupado. Carrascal sofreu um edema, mas também um estiramento na costela direita e deve precisar de mais do que os 2 jogos inicialmente previstos. É um Flamengo com algumas mexidas para a partida contra o Tricolor. Rubro-negro não pode perder pontos sob o risco de ficar mais distante do Palmeiras. Hora de falar sobre o São Paulo para repercutir informação que surgiu nas últimas horas e dá conta de que Rui Costa, o executivo de futebol do São Paulo, vai ser chamado para renovar seu contrato. O vínculo do Rui Costa só se encerra em dezembro de 2026, mas a informação é de que a nova diretoria, liderada pelo Márcio Carlo Magno, tem gostado do trabalho do Rui Costa e quer dar mais autonomia ao homem do departamento de futebol. Existe por trás disso uma possibilidade de dar força ao Rui Costa e tirar força de Carlos Belmonte, que era até outro dia o chefe do Rui Costa. Vale a lembrança de que o Belmonte não tem um cargo remunerado no São Paulo, mas havia sido escolhido pelo presidente Júlio Casares para atuar como diretor de futebol. E era ele quem comandava toda a pasta ligada ao futebol. Essa chance de o Rui Costa ganhar um aumento e uma extensão do seu contrato passa muito pela percepção de que aumenta-se a força do Rui Costa e tira ainda mais força do Carlos Belmonte, pressão para que o Belmonte peça a demissão do departamento de futebol de São Paulo. Ele e Júlio Casares andaram se estranhando. Só para completar ainda sobre esse assunto, o Rui Costa, o dirigente foi sondado por um dos candidatos à presidência do Grêmio. Na metade do ano, essa negociação acabou não se confirmando, especialmente porque o Marcelo Marques, que é dono da Marquespan, acabou por desistir da sua candidatura à presidência do Tricolor gaúcho. A saideira sobre o São Paulo Tricolor ainda tenta, junto à Live Nation, uma possibilidade de fazer pelo menos um jogo nessa temporada no Morumbi. Seria a partida do dia 3 de dezembro contra o Internacional. O último dos 6 shows que vão acontecer no estádio está marcado para 23 de novembro, o show do Oasis. E a ideia é que a desmontagem seja o mais rápido possível, a desmontagem do palco, para que o São Paulo possa colocar o gramado, fazer a reforma e quem sabe atuar contra o Internacional no dia 3 de dezembro, se o São Paulo estiver na briga por vaga em Libertadores da América. Acho o esforço extremamente interessante. Alan Franco e Enzo Dias tomaram o 3º cartão amarelo e não enfrentam o Flamengo nessa quarta-feira na Vila Belmiro. E essa história de que há jogadores chateados dentro do Corinthians, a primeira demonstração pública sobre o tema foi dada por Memphis Depay depois da vitória por 2-0 contra o Grêmio. Nesse domingo, na Neoquímica Arena, o atacante holandês disse que o clube e os jogadores sabem o que precisa ser mudado no dia a dia para que o Corinthians seja mais competitivo. Fui apurar essa história e consegui entender que outros atletas experientes e próximos ao Memphis Depay entendem que as questões políticas têm causado prejuízo no dia a dia do departamento de futebol. Que questões são essas? A fritura a Fabinho Soldado incomoda os jogadores. Vários dos atletas líderes, como Memphis Depay, Maicon, Yuri Alberto, Rodrigo Garro, gostam do Fabinho Soldado e entendem que ele precisaria continuar para a próxima temporada. Tenho cravado para vocês que ele fica somente até dezembro. A indefinição sobre o planejamento para 2026 também preocupa. Atletas como, por exemplo, Thales Magno, Ángel Romero, entre outros, gostariam de ter uma posição definitiva da diretoria. Eles ainda não foram avisados se ficam ou não ficam para o próximo ano. Outro problema que chateia: o Corinthians tem contra si 2 transfers bans, que impedem que o Timão busque reforços. Isso causa dificuldade na montagem do time. Mas, porém, contudo e todavia, é só importante lembrar que foram os jogadores do Corinthians que levaram a política para dentro do campo de futebol. Vale a lembrança de que no auge da crise envolvendo Augusto Melo, os atletas estiveram em campo segurando faixas de apoio a Augusto Melo, que depois sofreu impeachment diante de uma série de escândalos, especialmente envolvendo o caso Vai de Bet. Ele está sendo julgado por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e crime qualificado. Diante desse cenário, dá para dizer que a iniciativa dos jogadores de defenderem um dirigente
que se mostrou, pelo menos até esse momento, culpado, foi um grande tiro no pé dos atletas. Jogadores que defendem o Fabinho Soldado, e o Fabinho está muito queimado dentro da diretoria, exatamente por conta de alguns movimentos, como por exemplo um aumento salarial às vésperas da queda do Augusto Melo. O Fabinho ganhava 250 mil reais por mês e teve seu salário aumentado para 370 mil, com direito a mais um reajuste no fim dessa temporada. Se ele permanecer para 2026, terá seu salário aumentado para 430 mil. Ninguém da diretoria do Corinthians entende esses dois últimos reajustes completamente fora da realidade. Só para completar, em relação ao Timão, registrar que nessa segunda-feira o Corinthians foi avisado que terá de pagar 704 mil reais de indenização ao atacante uruguaio Franco Delgado, jogador que passou pela base sem destaque nenhum, conseguiu a rescisão do seu vínculo em 2024 por falta de pagamento do fundo de garantia. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir a notícia.